Jonas capítulo 2, vamos ler. O título da mensagem é Tarso ou Nínive 2, qual é a sua escolha? E eu fiquei feliz com os resultados, os comentários que me deixaram felizes. Esses comentários que me deixaram bem feliz foi em função de ter abençoado muitas vidas, inclusive os próprios grupos. Esse foi o real motivo da minha alegria, ter abençoado vidas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E então no versículo 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Pai querido, continua a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Este capítulo 2, ele revela que no ventre do peixe, Jonas, ele redescobre, ele faz uma redescoberta da onipresença de Yahvé ou de Deus. Lá no ventre, a sua oração, ela está cheia de expressões dos salmos, de agradecimento, de quebrantamento, de arrependimento. A sua oração é humilde, a sua oração é de um aflito, mas também de agradecimento, pois ele fala que Deus poupou a sua vida, e Deus tem misericórdia dele, em outras palavras, e ele, enfim, demonstra grande gratidão ao Senhor. No versículo 7 ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele não estava no templo, mas eu penso que de repente ele estava olhando para o templo de Jerusalém, e eu creio que neste momento ele se lembrou da palavra de Deus, na oração de Salomão, que o Senhor dizia que se o povo se arrependesse dos seus pecados e orasse ao Senhor de onde estivesse, voltado para o templo, Deus perdoaria e Deus até traria de volta. Então Jonas não está no templo, está no ventre de um peixe. Mas eu penso que neste momento de desespero, de angústia, de reconhecimento, de redescoberta da onipresença de Deus, ou seja, ninguém pode fugir de Deus, ele começa a invocar a Deus, a clamar a Deus. E por causa desta oração, ele diz que Deus falou ao peixe.
2 vezes que Deus fala com o peixe. Na primeira, semana passada, quando ele engole Jonas. E até brinquei bastante, né? O peixe doido para tirar um pedacinho de Jonas. Posso comer um pedacinho, Senhor? Posso? Não. Guarda Jonas aí para mim. Vou ensinar algo a esse rebelde. E agora Deus fala de novo e o peixe sai das profundezas, vem na praia e vomita Jonas. Que coisa extraordinária. Como Deus é maravilhoso. Portanto, com esta oração, há um novo recomeço na vida de Jonas. Mas não pense que Jonas mudou de ideia. Ele não mudou de ideia. Ele vai fazer o que Deus mandou, mas ele não mudou de ideia. Mas o interessante é que este livro, ele termina abruptamente. De repente ele termina, sem sabermos o que aconteceu com Jonas. Por quê? Aí eu vou falar no final. Por que ele termina assim de repente? Quando ele sai, como eu disse, vem um novo começo, um chamado para ir ao lugar, retornar ao plano inicial. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou então a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Glória a Deus. Jonas então volta e obedece a Deus, e o plano de Deus não mudou. O Senhor não alterou a sua ordem. O Senhor não desistiu de Jonas e nem procurou um outro. Eu disse semana passada que Deus escolheu João, mas João tem atitudes de não vou, não faço, não quero, ou qualquer coisa parecida, resiste. Deus não vai mudar a sua escolha. João vai ser quebrado, quebrantado, ele vai ser sacudido por Deus, mas ele vai ter que obedecer ao Senhor. O Senhor não alterou a sua ordem. Deus não mudou os seus planos. Eu acho isso maravilhoso. Isso é algo maravilhoso, a garantia de que na nossa vida Deus também não vai mudar os seus propósitos. Talvez tenhamos que dar algumas voltas. Talvez tenhamos, como diz alguém, voltar lá para o final da fila. Mas os propósitos de Deus, Deus não tem quem possa resistir a Deus. O preço é alto para quem faz, mas resistir a Deus, não há como resistir a Deus. De repente a pessoa é quebrada. Glória a Deus. Jonas então vai para Nínive. Ao chegar em Nínive, o profeta caminhou com largas passadas pelas ruas da capital, a Síria. E ele vai bradando condenação com clareza contra a cidade. Ele está pregando com ódio. Ele não está pregando com amor. Ele está tipo aquela pessoa que está fazendo algo que no coração ele não queria fazer. Quando ele se vê livre daquela situação, ele vai. A lição foi dura, mas ele não tinha mudado. Ele ainda odiava os ninivitas. Ele ainda queria ver os ninivitas destruídos. Ele queria ver essa nação totalmente aniquilada, destruída, dizimada. E ele vai. A sua palavra é dura. Ele diz no versículo 4, terminando, ele pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
ele prega com dureza. Ele não fala que os ninivitas têm que se arrepender. Ele não anuncia que se eles se arrependessem, Deus iria poupá-los. Ele não fala, olha, arrependei-vos, porque se vocês se arrependerem, porque Deus diz que dentro de 40 dias Ele vai destruir essa cidade, se vocês não se arrependerem. Ele não leva uma mensagem genuína de arrependimento. Ele leva uma mensagem dura de destruição, de juízo, porque era o que ele queria. Só que ninguém pode limitar a Deus. Às vezes nós falamos, olha, aquele fulano, aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa, não adianta nem pregar para ele ou para ela, porque não vai ter jeito. E nós já estamos dessa forma nos colocando no lugar de Deus. Nós não sabemos o poder da palavra de Deus quando cai no coração do homem. Nós não sabemos o poder que Deus tem para transformar uma vida. Não sabemos, temos que pregar, temos que falar, porque muitas vezes nós olhamos o exterior e não sabemos a semente que cai naquele coração. Não podemos já de antemão sentenciar pessoas. E nem adianta falar para aquele fulano. Adianta, a não ser que ele não queira realmente ouvir. Mas esse negócio de não dá, não pode ser assim. Deus não está limitado a mim. Deus não está limitado a você. Deus não estava limitado a Jonas. De alguma maneira, o Espírito Santo operou poderosamente. De alguma maneira começou a vir um avivamento. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu só sei que a cidade, talvez começando a pensar em alguma coisa sobre, conhecia alguma coisa de Deus, do Deus se arrepende quando há uma mudança na vida do homem. Eu só sei que o Espírito Santo, apesar da dureza, apesar da forma até mesmo iracunda com que Jonas começou a pregar, sentenciando, condenando, sem apontar a salvação, o Espírito Santo começou a operar. E houve um avivamento. E aquilo que Jonas temia aconteceu. Os ninivitas se arrependeram de seus pecados. Meus irmãos, com Deus você não consegue nada na soberba. Você não consegue nada achando que você merece. Achando que se você fizer determinado tipo de sacrifício, Deus então vai se voltar para você. Você quer quebrantar o coração de Deus? Você quer ser alcançado pelo favor de Deus, pela graça de Deus? Muda seu comportamento. Abandona as coisas erradas. Não espera Deus falar com você, porque Deus está te vendo. Deus nos conhece profundamente. Não precisa falar, Deus, se eu mudar, o Senhor muda. Não precisa. Deus sonda as nossas vidas e os nossos corações. Muda o seu comportamento. Qualquer área da sua vida, qualquer pecado que, por pior que seja, se é que eu posso expressar isto, não precisa fazer nenhum voto, nada com Deus. Reconheça a grandeza de Deus e reconheça seus próprios erros. Tome a atitude de mudar. Tome a atitude de se quebrantar. De jogar um pano de saco e cinza sobre você, figuradamente falando, no sentido do quebrantamento. Você vai atrair a atenção de Deus. Porque Deus nos conhece. O rei de Nínive disse, façam isto. Joguem pano de saco, cinza sobre a cabeça, sobre o corpo, sinal de humilhação, jejuem.
até os animais não levem para o pasto. Nosso pecado é muito grande. Vamos nos quebrantar. Ele não garante que Deus vai mudar, mas Ele vai fazer a parte dele. Quantas vezes nós queremos que Deus faça a parte dele, mas a gente não faz a nossa? Quantas vezes, já disse essa frase, repito, nós queremos 100% de Deus, mas damos 20, 30, 40% da nossa vida para Deus. Nós queremos 100% de Deus. Nós queremos que Deus abençoe a nossa vida, família, salário, saúde, filhos, tudo. Mas nós só damos a metade do nosso tempo para Deus. Nós só damos 20% da nossa vida para Deus. Alguns nem do seu salário dão o dízimo a Deus, mas quer 100% de Deus. E a gente então acaba muitas vezes ficando aquém desse Deus poderoso, do que Ele pode fazer. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não havia garantias, mas nem por isso eles teriam que deixar de fazer a parte deles. Agora olha para o versículo 10. Olha a parte de Deus. Viu Deus o que fizeram. E Deus olhou para o interior. Deus não olhou para o exterior. Porque diz, como se converteram do seu mau caminho. Como abandonaram as práticas erradas. Como abandonaram a maldade que praticavam. Como abandonaram a idolatria. Deus olhou para o coração. Como diz Joel, rasgai as vosso coração e não apenas as vossas vestes. Rasgar o coração, abrir o coração. Deus viu que o arrependimento foi real. Então diz que Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ele não fez. E esse povo era muito mau. Se você lê em livros antigos a história dos assírios, dizem que muitas das torturas modernas foram aprendidas com os assírios. Eles foram mestres em maldade. Eles arrancavam o escalpo dos seus prisioneiros, arrancavam o nariz, arrancavam a língua, arrancavam a orelha, arrancavam olhos, faziam muro de crânios de pessoas. Os assírios eram maus. Mas Deus perdoou. Porque não existe pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado não confessado. Mas tu vai querer me dar aula e falar, pastor, e blasfêmia? Verdade. Só que você precisa entender o pecado de blasfêmia. O pecado de blasfêmia, ele é parte de um conhecimento que a pessoa tem. Deus nunca acusou o ímpio de blasfemar contra Deus. Alguns desandam a falar bobagem. Mas quando Jesus acusou o povo que está blasfemando, eram os líderes judaicos. Porque eles eram conhecedores da verdade. Mas pela soberba, pelo orgulho, preferiam negar isto e atribuir, por exemplo, as curas, os milagres, as libertações que o Senhor fazia pelo poder do Espírito. Eles sabiam que era pelo poder do Espírito. Eles diziam que era pelo poder do mal. Eles chamavam de Beuzebu. Aí Jesus disse, vocês estão blasfemando. Por quê? Porque vocês sabem que não é por isso. Vocês sabem que eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Portanto, se você pensou em perguntar, não pergunte mais. Voltamos ao ponto. O único pecado do pecador que Deus não perdoa é o pecado não confessado e abandonado. Não importa o quão profundo foi o erro. É claro, há as consequências. Isso aí não tem como. Se você apertar o gatilho, não tem como a bala voltar para a arma de novo, lá para o pente, sei lá.
mas não há pecado que eu não possa perdoar. Deus, em virtude do arrependimento, não sabemos exatamente o que aconteceu, se Jonas se arrependeu, não sabemos nada. Jonas não vai mais aparecer. Não há conclusão. Em nenhum momento você vê Jonas tomando atitude. Eu até creio que ele mudou. Mas a pergunta que eu quero fazer é: por que o livro termina dessa maneira? Com Jonas irado, Deus tratando com amor e misericórdia a vida dele, Deus o confrontando, estava com pena de uma planta, mas não tem pena de 120 mil pessoas. Acaba. Como você está vendo aquele filme, tchum, acabou a luz. Você não vê a conclusão do filme. Por que ele termina assim? Qual o propósito disso? O que Deus quer falar? Irmãos, vou te responder. Vou tentar ler tudo que eu escrevi aqui na meditação. Primeiro é para que possamos escrever o final nós mesmos, pois esse livro representa a nossa própria história. Portanto, como desejamos que a nossa própria história termine? Como desejamos que a nossa própria carreira cristã termine? Eu e você, em muitos momentos, somos um Jonas. O mesmo Deus que lutou com Jonas e com o seu povo, Israel, a fim de fazê-lo amar a todos os povos, veio ao mundo no maior do que Jonas, Jesus Cristo. E se manifestou no maior do que Jonas, para revelar sua compaixão, sua graça, seu amor a pessoas como eu e você. Jesus, que é maior do que Jonas, Deus veio na sua pessoa para se revelar a pessoas que não merecem nada, para mostrar que Ele ama a todos. E a graça que Ele dispensou na minha vida, sendo eu pecador, Ele quer dispensar a pessoas. Ele quer que nós olhamos que nós também temos falhas, pecados, que somos tão julgadores como Jonas, tão iracundos muitas vezes como Jonas. Por isso, quando renunciamos à nossa vida e aceitamos o perdão de Deus, Deus espera que através do seu poder capacitador em Cristo, possamos correr para a nossa Nínive. Quem é a sua Nínive? É o seu patrão? É o seu lar? É seu casamento? Quem é a sua Nínive? É você próprio? É a sua cruz? É em Cristo Jesus. Ele nos aceitou, nos perdoou, e Ele espera que pelo seu Espírito então possamos ir à nossa Nínive, independente do nosso gosto, se amamos ou não, anunciar o seu amor, dizer que Ele ama, que Ele vive, que Ele perdoou, que Ele perdoa, que Ele tem graça, que Ele tem cura, que Ele tem salvação. Deus não veio para alguns melhorzinhos, melhorados. Mas quem vai anunciar isso? Sou eu e você. Assim como Ele nos perdoou, Ele deseja que não lutemos como Jonas, escolhendo, tendo preconceitos e fazendo julgamentos antecipados. O grande problema de Jonas continua irado por causa do arrependimento de ninivitas e da misericórdia de Deus, além daquele que eu falei, é que também ele procedia da falta de percepção.
de que ele próprio foi alvo da misericórdia de Deus, que ele ia se suicidar, que Deus poderia tê-lo morrido, mas Deus o salvou, Deus o protegeu, Deus o guardou, Deus lhe deu uma lição, mas ele não perdeu, ele perdeu essa percepção, lhe faltou a percepção de que ele foi alvo da graça de Deus, de que ele era tão merecedor, tão carente da graça de Deus como aqueles ninivitas. Ele perdeu essa percepção de que ele próprio recebeu essa misericórdia de Deus. Ele perdeu essa percepção. E às vezes nós perdemos a percepção e fazemos tantos julgamentos errados, juízos errados, críticas, preconceitos. Esquecemos que nós também fomos alcançados pela graça de Deus. Então o livro acaba abruptamente, porque o livro de Jonas é a minha história, é a tua história. A nossa resistência a obedecer a Deus, a nossa resistência a nos curvarmos perante o Senhor, a nos sujeitarmos à sua vontade, a amar quem Ele está amando, a falar quem Ele quer falar. Então ele termina dessa forma. O perdão de Deus para ele, para Jonas, devia ter produzido a preciosa compaixão de que ele mesmo tanto carecia. Jonas é um personagem que carece profundamente de compaixão, de misericórdia, preso ao seu preconceito racial. E ele conhecia a misericórdia de Deus. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Mas ele está preso aos seus sentimentos, ao que ele deseja, ao que ele quer ver destruído. Ele abrigava ódio no coração. Ele abrigava ira. Irmãos, em função de tanta maldade, mas ele não entendeu o amor de Deus. Os discípulos também vieram entender muito depois. Quando eles pediram para Jesus mandar fogo sobre os samaritanos que não quiseram recebê-lo. Jesus disse: vocês não sabem que espírito sois. Cada um de nós tem um pouco de Jonas. Cada um de nós tem os nossos preconceitos. E queremos que Deus se sujeite a nós. Queremos dar ordem ao governante do universo. Queremos dizer o que o governante do universo, quem ele pode salvar ou não. E devemos sujeitar a obediência a Deus. Porque o mesmo amor que ele tem por mim e por você, ele tem por outras pessoas. Então o livro acaba assim. Porque ele é a nossa vida. E Deus quer saber como que a gente vai escrever o final da nossa vida. O mundo só promove situações para nos tornar pessoas hostis, iracundas. São tantos motivos para revoltas, traições, fidelidade, violência, injustiça, tantas coisas. Se você permitir isso, vai criando algumas camadas em seu coração. Começa primeiramente uma camada fina, mas você não jogou fora. Vem a segunda camada, você não lança fora. Vem a terceira, daqui a pouco está uma crosta. Ó. Aí você acaba virando um Jonas. Um dia, eu dei uma resposta, eu acho que foi Deus que me usou para dar aquela resposta. Foi até na C&C. Fui ver alguma coisa lá, não comprei. Eu não sei porquê, né? Alguém lá, um casal, estava vendo um negócio, aí fez um comentário, mas puxando, chamando a minha atenção, não quero conversando comigo, né? Sobre revidar, alguma coisa assim, né? Tipo, toma lá da cá, bateu, levou. Aí falou comigo, né? Tem que ser assim. Eu disse: olha, eu não quero julgar ninguém, mas eu me recuso a agir de conformidade com a atitude das pessoas. Eu luto para fazer o que é correto, mesmo que eu seja de alguma forma prejudicado. O casal regalou o olho, baixou a cabeça e saiu. Eu saí tremendo, falei: Deus, por que eu falei isso?
Eu não disse que eu não posso fazer, eu disse, eu me recuso a fazer, eu luto para não fazer. Eu não dou passagem para alguém para dizer obrigado, eu dou porque é certo dar, se tiver que ser. Fazer o bem a quem escolher a quem. Por isso que ela acaba dessa maneira. Não diz qual é a atitude de Jonas. Porque nós temos que terminar esse livro. Porque é a nossa vida. Se você não cuidar do seu coração, tu vai virar um Jonas. Se você não pegar essas mágoas que vão vindo aos pouquinhos e vão, como eu disse, essa camada, se você não tirar essas camadas constantemente. A gente usa celular moderno, né? Tem gente que usa muito bem, eu uso o basicão, assim no sentido de mexer com ele. Mas eu sei que tem um negócio lá que a gente bate, aí mostra vários aplicativos que a gente abriu, a gente faz assim, ó, vai eliminando, não é isso? Uns tem X, eu bato X, sai, bato X até... Irmãos, são camadas finas, mas você tem que tirar. Se você não cuidar do seu coração, mais tarde você está um Jonas. Chega amanhã, mais tarde você é um homem irado, uma mulher irada, alguém doente, alguém enfermo, alguém iracundo. Por quê? Porque a vida vai provocar isso na sua vida. Mas o Espírito Santo está aqui lutando para tirar as camadas do seu coração. Ele está batalhando para tirar isso. Deus lutou com Jonas. Ele tinha razão humanamente falando. Mas ele perdeu a razão quando a questão era Deus. Eu tenho razão humanamente falando em algumas situações. Mas a Bíblia diz, se alguém bater numa face, você faz o quê? Vira. Faz o quê, irmãos? Calma, pode falar. Deus não está falando de soco, não. Que se alguém der um soco na tua cara, tu mereceu em alguma situação. Estou falando de engolir seco, meu irmão. Engolir seco. Uma vez eu tive uma experiência. Eu era fresquinho de crente. Crente fresco ainda é muito mundano. Crente velho ainda tem muita coisa de mundo. Fresco, então, calma. Fresco, você dedica. E eu trabalhava em manutenção de ar-condicionado central, na época. E eu andava o dia todo, né, nas ruas, com a pasta e tal. Eu fui no escritório do Centro Financeiro do Rio de Janeiro, que é a Avenida Rio Branco. Um prédio alto, moderno para a época, né? Muito moderno para a época. Hoje ultrapassado, claro, deve ter se atualizado. Mas na época era um dos mais modernos. E eu fui lá, não sei se era 15º andar, bem alto. Me identifiquei, né? Empurraram um crachá no meu peito. E eu entrei e tal. Fui na casa de máquinas. Quando eu cheguei na casa de máquinas, hoje agora quase não tem, hoje é assim, Francois, né, e tal. Não pode, estava empilhado de caixas, tipo caixa de sapato, empilhado. Qualquer faísca ali era um incêndio terrível. E não dava nem para eu trabalhar, essa é a realidade. Aí, eu procurei saber quem era o responsável. Alguém me informou, é naquela sala lá. Aí eu entrei, eu lembro que foi à tarde, falei, boa tarde, sala confortável, ar-condicionado, cara todo. O cara estava de cabeça baixa ele ficou escrevendo. Eu expliquei porque a razão, olha, eu vim fazer manutenção do ar-condicionado. Mas ele não estava me olhando, não, ele estava cabeça baixa, de terno e tal. Mas a casa de máquina está cheia de caixas. O senhor poderia pedir para alguém, por favor, pedir para alguém retirar as caixas? De cabeça baixa estava, que baixa ele ficou, e disse, faça você se quiser. Irmãos, a mãe dele, o pai dele, toda a geração dele veio aqui, ó. Toda a família, gato, cachorro, papagaio, veio tudo. Irmãos, mas me deu uma ira. Sabe aquele Etna, aquele vulcão e tal, de vez em quando acontece por aí? Foi subindo e o capeta, e agora? Tô contigo. Capeta dá uma força terrível, irmão. Ô bichinho para dar uma força. E veio subindo, ficando vermelho. Eu tava fresco de crente, sabe o que é crente fresco, né? O crente novo. Irmãos, tudo quanto era palavrão que eu conhecia no passado, passou assim, ó. E o diabo, vai, agora! E lá, capetada, né? Torcida organizada. Irmão, eu engoli. Falei, sim, senhor. Vou ver o que eu posso fazer. Mas eu virei. Mas foi Deus, irmão, que eu saí assim, ó. Entrei na casa de máquina.
Comecei a tirar, daqui a pouco eu percebo um vulto chegar. Aí eu olhei assim, pensei que seria um servidor, né? Alguém da Serviços Gerais. Era o próprio. Tirou o paletó, regaçou as mangas, começou a tirar a caixa comigo. Irmão, fiquei assim. Só não me deu dinheiro, mas ofereceu um cafezinho e tal. Irmão, o homem tirou. Depois fiquei até com vergonha. Aquele doutor, mas o tapa foi tão bem dado, sem levantar um dedo. A vontade era dar tiro mesmo. Tacar. A minha mala era pesada, de ferramenta. Peão só tem coisa pesada. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, eu nunca mais o vi. Mas uma coisa eu tenho certeza, este homem nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. É difícil, irmãos. Mas se você não cuidar do seu coração, você vai virar um Jonas. E aqueles que você deveria se alegrar por aceitar Jesus, você vai odiar. Porque do teu juízo, ele já está condenado. E ninguém está condenado enquanto estiver vivo. Deus ainda é Deus. Cuide do seu coração. Escreva o seu final. De maneira que Deus seja honrado em nome de Cristo Jesus.